Gente, olha essa história aqui. Presta atenção. O menino de 7 anos rasgou a genitália em uma área pública de lazer. Essa criança levou 9 pontos após sentar em um ferro pontiagudo, onde deveria estar o assento de um banco. Esse menino de 7 anos rasgou o saco escrotal quando sentou nesse banco, onde havia um ferro pontiagudo, isso em uma área pública de lazer lá na cidade de Apiaí. A mãe relatou que o filho levou 9 pontos e ela ficou tão chocada que ela não consegue tirar a cena da cabeça. O acidente aconteceu após o menino brincar com outras crianças em um gramado no bairro Jardim Aurora. A mãe, que preferiu não se identificar, disse ter chamado o filho para comer no local e quando ele se sentou no banco, deu um grito de horror, caindo no chão logo em seguida. Foi sangue para tudo quanto é lado, um verdadeiro barbarismo e um choque muito grande. Quando eu vi este banco, eu já associei este tipo de banco aos bancos que nós vemos lá no espaço, no Parque Turístico Marcondes Sodré, na Praça Flórida, onde a gente leva nossas crianças para brincar. Bem, acontece uma tragédia deste tipo. O que nós, como cidadãos, devemos fazer? Bem, quem vai responder para a gente é um dos maiores advogados da nossa região, meu amigo. Doutor, vamos começar com essa pergunta. Levo meu filho para uma praça, esse tipo de banco que nós vimos aí, doutor, nós temos aqui, por exemplo, no Marcondes Sodré, banco que foi arrebentar, tem sim, tem lá, no Parque Marcondes Sodré, que foi quebrado, eu mostrei aqui no programa, os moradores de rua quebraram. É bem semelhante a esse sim. Mas a gente tem outros problemas, brinquedos quebrados, brinquedos enferrujados, brinquedos com pontas pontiagudas. A pergunta que eu faço, doutor, eu sou pai, levo meu filho para brincar num parque desse, público, e o meu filho é machucado, de quem é a culpa? Realmente, Kristen, essa situação é extremamente complicada. A culpa não tem jeito, é da municipalidade, Kristen, é da prefeitura, é de quem tem que fazer as regras de zeladoria do local. E infelizmente isso não foi realizado. Então a gente imagina, por exemplo, Kristen, que nesse lugar que tinha um banco, nessa praça, alguém tem que, na verdade, aspas, zelar pela praça. Alguém precisa observar os problemas relacionados ao banco, alguém precisa observar os problemas relacionados aos brinquedos, principalmente onde a gente tem criança, principalmente onde a gente tem idoso, Kristen. Imagina, na verdade, quantas crianças podem estar descendo num escorrega, podem estar brincando gira-gira e de repente, simplesmente porque não se observa essa questão, um prego ou uma situação como essa vem e acaba machucando a perna do seu filho ou, como no caso específico dessa criança de 7 anos, acaba machucando ali o saco escrotal dessa criança de 7 anos. Kristen, a lei é muito clara. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal diz efetivamente da responsabilidade da municipalidade. E essa responsabilidade ela é objetiva. O que é isso? Eu só preciso comprovar efetivamente o dano, ou seja, o machucado na criança, e o que a gente chama de nexo de causalidade, ou seja, o que levou o machucado à criança? Como a criança se machucou? O STF, Kristen, recentemente já tem vários julgados a esse respeito, dizendo exatamente que a responsabilidade nesse caso é uma responsabilidade objetiva. A gente tem acórdãos do ministro Fachin, do ministro Dias Toffoli, do ministro Barroso, recentes agora, né, do fim do ano passado, e reconhecem esse tipo de responsabilidade para a municipalidade. Portanto, quem se vê numa situação como essa, necessariamente procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade, procure até mesmo, se for o caso, o Ministério Público e ingresse com uma ação de reparação de danos, tanto os materiais quanto morais.
Ele pode também pedir o tratamento médico, Kristen, exatamente porque isso acabou acontecendo. Então, gastos com tratamento médico, gastos com remédio, se de repente essa criança tiver algum problema psicológico um pouco mais grave por conta do que acabou acontecendo, tão delicado naquela região genital, também existe essa possibilidade do tratamento médico, da questão da psicoterapia, enfim, fisioterapia, tudo isso, Kristen, é de responsabilidade da municipalidade.